reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Olá, paz e bem. Essa semana nós estamos preparando uma programação para a comunidade, para que vocês possam estar sempre nos acompanhando e participando conosco também de algumas atividades da comunidade, visto que a pandemia ela nos impede um pouco de sairmos das nossas casas, das residências, para ter o nosso habitual de ir à igreja, pelo menos até essa realidade nova que nós estamos vivendo, né? Então eu preparei uma simples formação nossa acerca da questão da nossa salvação. Mas antes de começar a falar sobre e fazer esse passo de comunicar como que é a questão da salvação na nossa vida, eu vou ler um trecho de um documentinho chamado Dei Verbum, que é a Constituição Dogmática sobre a Revelação Divina, para que nós possamos iniciar o nosso encontro. Ele fala assim: natureza e objetivo da salvação. Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, mediante o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Espírito Santo no Pai e se tornam participantes da natureza divina. Em virtude desta revelação, Deus invisível, no seu imenso amor, fala aos homens como amigos e conversa com eles para os convidar e admitir a participarem da sua comunhão. Esta economia da revelação faz-se por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si, de tal maneira que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e corroboram a doutrina e as realidades significadas pelas palavras, enquanto as palavras declaram as obras e esclarecem os mistérios nelas contidos. Porém, a verdade profunda contida nessa revelação, tanto a respeito de Deus como a respeito da salvação dos homens, manifesta-se a nós na pessoa de Jesus Cristo, que é simultaneamente o mediador e a plenitude de toda a revelação. Então, bora começar a nossa formação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A questão da salvação. O cerne da salvação cristã, ela consiste na certeza de que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, realizou e comunicou de uma vez por todas a salvação para todos os tempos e gerações. O que denominamos com o termo salvação? O termo primordialmente indica ser íntegro, o que por sua vez indica duas coisas. Primeiro, estar livre de tudo o que possa comprometer e impedir a integridade, o que te aliena, que nos aliena um ser humano, né? E que às vezes nos torna mal. Ou seja, nós devemos fazer uma limpeza, tirar essa característica que nos impede de ser íntegro. Nesse sentido, a salvação expressa a plena realização das possibilidades dos anseios, metas e intenções práticas dos seres humanos. Essa compreensão pode nos ajudar na compreensão da fé cristã. No entanto, uma verdade aceita, universal e definitivamente só encontramos em Deus, que quer salvar os seres humanos por meio de seu Filho Jesus Cristo. Por isso, a experiência originária da salvação é o próprio Filho de Deus. Enquanto redime do pecado, do peso escravizante da lei, liberta das forças do mal, subtrai da escravidão do pecado e da morte, leva as trevas à luz, mas abre o ser humano para uma vida nova, vida de plenitude, a vida eterna e a liberdade. Nos indica o amor do Pai, aquele amor do qual ninguém poderá separar, porque nós nos tornamos filhos de Deus. A salvação com isso já é uma realidade que vivemos e experienciamos enquanto peregrinos neste mundo. Pela graça de Deus, o ser humano é determinado ontologicamente, o que motiva uma transformação. Poxa, mas Frei, como é que é esse lance de ontologicamente? Dito com outras palavras, a graça de Deus transforma o ser humano em seu interior e o capacita para acolher a sua revelação e salvação. A salvação proposta por Deus é um caminho que parte do exterior, isto é,
da autocomunicação definitiva de Deus na pessoa do seu Filho, mas também requer uma transformação interior. Ou seja, meu querido, tudo isso que nós aprendemos só vai acontecer na nossa vida quando nós tivermos essa transformação interior. Tirar, como foi falado anteriormente, ter essa integridade de tal forma que a gente deve separar tudo que nos impede de buscar essa meta, chamada Jesus Cristo, e ter um encontro definitivo através do Cristo com Deus, que chamamos de Pai, certo? Como toda entrega de Cristo é salvadora, e como ela adquire sua máxima visibilidade na cruz e na ressurreição, vamos aprofundar esse sentido mais teologicamente assim. O sentido da ressurreição. Como eu falo teológico? É bem simples. A ressurreição de Jesus Cristo diz respeito à sua vitória sobre a morte. Ou seja, significa a salvação definitiva da existência humana, concreta, originada pelo próprio Deus, que oferece o seu Filho para morrer por nós na cruz, para nos dar a salvação. A ressurreição de Jesus Cristo é prova da absoluta salvação. Peraí, mas como que é isso? Absoluta salvação. Vamos lá? Mediante a ressurreição, Jesus é confirmado como portador da absoluta salvação. Como que dá? Com ele, uma aproximação nova e insuperável de Deus com o ser humano, que se afirma em si como vitorioso, nos dá uma proximidade, o que ele designa, quando ele fala para nós, ele se aproxima de nós, Cristo diz, o reino de Deus está próximo. Né? Vamos fazer da nossa vida uma metanoia, diz ele, uma transformação para fazer o reino de Deus acontecer. O que requer de cada uma decisão pessoal de aceitar ou não a este Deus que se faz próximo de nós. Deus nos criou livres. A nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio é que proporciona cada um de nós escolhermos seguir ou não, aceitar ou não. Então, por isso Jesus é assim, a presença histórica desta última e insuperável palavra da autocomunicação de Deus à humanidade. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Esta é a sua pretensão, a qual foi confirmada e corroborada na ressurreição, na qual se faz eternamente válida e assim foi experimentada por cada um de nós. É nesse sentido que ele é o Salvador absoluto. Jesus é a palavra de Deus que nos foi dita e em tudo que ele foi, fez, falou e se confirma absolutamente na sua ressurreição. Nos escritos tardios do testemunho fica patente que é atribuída a morte de Jesus um significado redentor. Vamos dar um passeio lá para o Antigo Testamento que dizia, olha, os profetas falando conosco. Irá vir o Emanuel, Deus conosco, aquele que nos dará a salvação, aquele que se chamará o Cordeiro Imolado, João Batista, aquele que dará a sua vida por nós, aquele que eu não sou incapaz de desamarrar as suas sandálias, o Cordeiro Imolado, o Emanuel, o Deus conosco. Pois é ressaltado que com sua morte os pecados dos seres humanos são apagados diante de Deus e é refeita a aliança e por conseguinte a relação salvífica entre Deus e o homem. Partindo da concepção presente no Antigo e no Novo Testamento, podemos conceber que a história humana é una, é ligada a Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E Deus suscita um homem na realidade histórica, que é o apelo último, irrevogável, insuperável de Deus aos seres humanos. Deus ele ama tanto a humanidade que a sua autocomunicação é revelar o próprio Filho, que apresenta ao Pai, a nós, os homens. Esse apelo é o último porque se tornou vitorioso mediante a ressurreição. Este apelo escatológico de Deus emana por sua iniciativa, se concretiza e para nós está presente historicamente na vida de Jesus e se consuma em sua morte livremente acolhida. Mas seu sentido último só se torna compreensível historicamente na ressurreição. A vida e a morte de Jesus precisam ser compreendidas em sua profunda e intrínseca unidade. Elas se tornam a causa da vontade salvífica de Deus, porque nelas está a vontade que impõe real e irreversivelmente
visto que a vida e a morte de Jesus exercem uma causalidade sacramental e real simbólica. O que nós vivemos no mistério da liturgia da missa, o mistério, quando nós falamos, eis o mistério da nossa fé, nós respondemos, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas direis uma só palavra e eu serei salvo. Então nós vivenciamos toda essa questão da nossa salvação na liturgia. Ela nos apresenta um Deus que se faz presente em nosso meio na forma do pão, que nos alimenta e nos dá vida e nos fortalece através do sacramento da comunhão. Dito de outra forma, essa vontade salvífica de Deus se realiza através da morte de Jesus com sua ressurreição, tornando o sinal sacramental por meio do qual a salvação acontece na vida das pessoas. Lembrando o que eu acabei de falar? Exatamente. Portanto, podemos compreender que o significado soteriológico está dado com a experiência da ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, o Novo Testamento, bem como a teologia posterior, baseada na certeza de fé, pode elaborar diferentes formas de compreensão da salvação, oriunda da entrega, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aquele que nos aponta o caminho, aquele que diz que eu sou a vida eterna e todo aquele que vem a mim, esse não morrerá jamais, mas ganhará a vida eterna. Eu espero que vocês tenham compreendido bem esse momento nosso que eu estou fazendo com vocês. Se eu falei rápido demais, vocês falam, Frei, falou rápido demais, eu não entendi a próxima vez. Respira um pouco, tá bom? Mas deixo vocês com a bênção de São Francisco, a canção no fundo, né? E agradeço também esse momento especial e acompanhem a nossa comunidade e não deixem de acompanhar esse momento que nós estamos fazendo e vamos rezar juntos sempre para que essa pandemia termine e que a nossa vida volte ao normal e que nós voltemos à nossa realidade com Deus através das nossas orações, através do nosso momento, de como foi falado no Evangelho ontem. Não vamos desistir, vamos ser persistentes, vamos acolher a palavra de Deus para que ela se faça semente no nosso coração e o nosso coração seja fértil para brotar frutos. E os frutos são as nossas respostas, são as nossas metanoias através da palavra de Deus, buscando essa salvação que é dada a nós por amor, que é dada a nós por misericórdia, que é dada a nós como uma aliança que nos reconcilia com Deus novamente. Muito obrigado, paz e bem, que Deus os abençoe e que Deus Todo-Poderoso nos conforte, nos anime e que Nossa Senhora cubra a todos nós com o seu manto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele volve a face para vós e vos dê a sua paz, que o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, uma boa tarde e um beijo e um abraço de todos os capuchinhos e, como diz o meu amigo Chiquinho, é morrendo que se vive para a vida eterna. Paz e bem.